Bom dia a todos, a todas. É uma grande alegria receber as famílias para esse encontro, receber os nossos educadores, educadoras, os nossos palestrantes. E queria aqui reiterar a importância da parceria entre famílias e escolas, né? Papéis diferentes, papéis não opostos, mas complementares, tão importantes aqui na educação dos nossos alunos, dos filhos de vocês. Queria fazer um agradecimento especial à minha colega Débora Vaz e toda a equipe organizadora, equipe que organiza esse encontro, equipe de formação, pela organização desse evento, com palestrantes do mais alto nível, falando sobre os temas bastante complexos e muito importantes na formação dos nossos alunos. Passo a palavra para a Débora, que vai fazer uma descrição do nosso evento aqui. Muito obrigado. Bom dia. É um prazer receber todos e todas. Queria lembrar vocês como é que a gente organiza amanhã desse dia neste formato pela segunda vez, neste formato. A gente vai pensando durante o ano todo, vocês vão trazendo questões para a equipe de orientação, os alunos vão trazendo questões, a vida vai cotidianamente trazendo perguntas, temas que a gente precisa pensar mais e melhor, e a gente vai pensando internamente em vários formatos. Mas aí a gente foi elaborando um jeito de, e se a gente não pensasse por curso só? E se a gente misturasse os segmentos todos? E se a gente é a equipe de orientação, eu garanto para vocês, comigo correndo atrás deles. Não sou eu e eles correndo atrás de mim. É a equipe de orientação e eu correndo atrás da equipe de orientação, porque vai nascendo o desejo de conversar, então, com pais de ensino médio, educação infantil, Fundi 1, Fundi 2, juntos, para que a gente possa ir ouvindo estas questões que, para as famílias dos pequenos, talvez pareçam distantes e assombre, e para o ensino médio já estão assombrados. E aí podem ajudar a pensar sobre como é que é isso e como é que tem sido, e também animar e encher de potência e de esperança no coletivo. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é criar, na manhã de hoje, 2 modelos distintos de conversa. Então, o primeiro é uma aula com o professor Marcelo, já vou apresentar, e nessa aula a gente abre um grande tema e depois, nas rodas, a gente convida sempre a equipe de orientação para estar ali junto, e é bonito também pensar que alguns pais da educação infantil vão conhecer ali uma dupla de orientadores do Fundi 2, do médio, de outros segmentos, e o contrário também. Os pais do médio e do Fundi 2 vão conhecer as equipes de orientação ou rever, que é uma beleza, a equipe de orientação de seus filhos e filhas. Nesse momento, estes educadores, pesquisadores, professores fazem uma fala de 15 a 20 minutos. Como a gente gosta muito de falar, esse ano a gente fez até um 15, 10, para a gente não falar demais. E aí os orientadores e os convidados fazem ali uma introdução do tema para dar um contexto e a gente parte por uma conversa boa. O que aconteceu o ano passado? Eu tive que entrar em algumas salas e acabar com a conversa, né? Vocês lembram? Porque a gente vai gostando tanto desse modelo, de poder conversar, de ouvir a dúvida dos outros, que a gente se anima para além da conta. Então, para esse segundo momento, a gente tem, no máximo, 1h30. Eu vou apresentar um pouco o modelo do encontro. Então, essa palestra. Aí, o ano passado, a gente fez café pela manhã e eu não consegui tirar vocês de lá, lembram? Só que aí, no intervalo, vocês ficaram no café de novo. Então, eu falei, não. Faz um cafezinho rápido, no intervalo, a gente vai ter um café mais longo para vocês se encontrarem, conversarem, olharem os grupos. Se você não está inscrito em nenhum dos grupos,
dá uma olhada ali, veja se tem muita gente, é porque a sala vai estar no limite da sua lotação, e aí você pode ir para uma roda de conversa. E depois a gente tem as rodas, sempre considerando ali, talvez, que a gente vá 15 minutos a mais em todos esses espaços. No congresso de abertura de educadores, que acontece todos os anos, eu tenho feito algo de forma recorrente, que é... Eu esqueci o meu... Que é olhar alguns textos antigos da escola. E esse ano a gente está fazendo isso de forma muito intensa, porque nós estamos reescrevendo o projeto político-pedagógico do Colégio Santa Cruz. Então, a gente fez um ambiente para guardar os textos históricos, e a gente contratou uma historiadora, bibliotecária, arquivista, para olhar tudo isso junto com a gente, e ela achou essa pérola. E como eu faço no Congresso dos Professores, eu achei que seria muito bonito fazer aqui também. É uma notícia da revista Veja, em 1983, para os ex-alunos do padre Charbonneau. Tem alguns que eu acho que são netos de ex-alunos aqui, porque eu estou vendo alguns pais muito jovens. Mas, para os ex-alunos do padre Charbonneau, a gente achou essa beleza. Outro colégio de São Paulo, Santa Cruz, instalado no bairro residencial de Alto de Pinheiros, também começou este ano a oferecer computadores para a utilização de seus alunos, 1983. Para que eles aprendam justamente o que pode e o que não pode fazer um equipamento desse tipo. Os estudantes precisam avaliar, criticar e, principalmente, não se deixar condicionar pelo computador, explica o diretor do colégio, padre Paul Eugène Charbonneau, pois a convivência com a sociedade informatizada é irreversível. Eu olhei, a gente achou isso e pensou, danado esse Charbonneau. Né? Ele dá pistas, mas ele também dá pistas de como uma escola enfrenta as complexidades de seu tempo. Ela enfrenta pensando sobre. A gente enfrenta, o ano passado eu disse, que talvez o WhatsApp não seja um bom lugar para enfrentar essas complexidades. Não sei se, de fato, acontece um bom diálogo ali, mas aqui talvez seja um lugar potente para enfrentar essas complexidades, pensando juntos como é que a gente vai construindo isso. Mas nós achamos uma coisa muito bonita. A gente tem a beleza e alguns aspectos que estão datados, né, historicamente, pelo seu tempo. Então, é um plano diretor de 1974. E o padre Corbeil anuncia a chegada das meninas. Primeiro, ele começa fazendo algo que vocês já vão, nós, as mulheres, questionar, falando, a gente não fez antes, porque tem algumas adaptações no prédio. Ele começa a explicar, mas aí ele começa, junto a estas razões de ordem prática, permaneciam outras que consideramos fundamentais, de justiça, de valor evangélico a respeito do direito da mulher. E aí é um padre se colocando num lugar de padre, mas, ao mesmo tempo, explicando por que elas vão entrar aqui. É um material maravilhoso. E eu reservei esses itens. Em 1974, ele dizia, o Colégio Santa Cruz se situa numa linha de educação libertadora, inspirada numa filosofia cristã, e preconiza, entre outros, os seguintes princípios: igualdade de educação a ser dada à moça e ao rapaz, acesso para ambos os sexos a todos os setores de estudo e em todos os campos, a não imitação do homem por parte da mulher, outra forma de discriminação de um sexo sobre outro. A mulher, como homem, tem a sua personalidade própria, a sua psicologia própria. Ela se realizará na sua vocação de mulher e ele na sua vocação de homem. Sensibilizar a mulher sobre o papel que deve exercer na valorização de sua própria cultura e na das outras mulheres com as quais conviva.
E aí eu achei esse texto, na verdade, o irmão Edson achou esse texto, mandou para a gente, e aí nós olhamos e falamos, nós estamos na linha do legado, de olhar as complexidades, enfrentar, pensar sobre, escrever, voltar a pensar, e para isso a gente precisa de grupo. Então eu trouxe 2 padres muito importantes na história dessa escola, para localizar o campo a partir de onde a gente discute os problemas que têm atravessado a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude e a nós, cotidianamente. Para isso, a gente está criando formas de pensar. Então, na recepção, vocês têm uma livraria com livros, com temas próximos dos que a gente vai discutir, tem discutido, alguns livros dos nossos convidados hoje aqui, mas o Núcleo de Educação Parental, o Núcleo de Educação Digital, preparou um guia de recursos de controle parental. Eu estava pensando se eu ia mudar essa palavra controle parental, porque eu acho que ela é contraditória com o que eu acabo de dizer, mas é o nome do recurso, para a gente pensar um pouco juntos, sobretudo para as crianças menores e mais jovens, como é que a gente vai também ajudando e apoiando um dos temas que a gente enfrenta aqui hoje, nesse momento, e o NED vai estar lá para conversar um pouco com vocês sobre isso também, e a gente tem convidado a comunidade para alguns encontros com esse tema, para a gente continuar o diálogo. Eu também trouxe 2 convites, nós temos noites literárias, várias atividades para nos aproximarmos como comunidade, mas há 2 convites que eu queria dizer que estão diretamente ligados ao nosso tema central hoje aqui. No dia 27/8, terça-feira agora, nós temos uma reapresentação do grupo de dança do ensino médio. E quando eu cheguei na primeira apresentação, um professor me disse, você vai ver acontecer uma lindeza hoje aqui. E aí eu sentei e vi uma lindeza acontecendo, que é um grupo de dança, já com uma participação de alunos e alunas negros, negras, brancos e brancas, fazendo uma dança a partir de uma temática de resistência e de reflexão sobre a questão racial. Desde a escolha da música até toda a trama e roteiro do espetáculo. E aí nós vamos ter esse espetáculo e depois a gente vai fazer uma conversa com os professores mais diretamente envolvidos e o grupo de alunos do ensino médio para a gente poder ouvi-los a partir deste espetáculo. E no dia 24/9, nós vamos ter cinema no Santa. É um espetáculo que se chama Don Quixote. Todos os personagens, todos os artistas têm síndrome de Down. E eles vão estar aqui para uma conversa com a gente depois, para uma conversa sobre as potências da experiência. E o diretor do espetáculo vai estar aqui também. Eu não costumo falar isso, mas hoje eu acho que é o dia. Morro de medo de vocês não virem. Eu olho e falo de ter que chamar a gente com medo de que vocês não estejam aqui, porque eu acho que todos nós precisamos fazer essa experiência. A gente tem ampliado a ideia de que esse palco precisa apresentar uma diversidade maior de experiências na vida, e essa vai ser uma experiência bastante diferente para esse palco e para essa escola. Tá certo? Bom, nós temos o prazer de receber hoje aqui o professor, psicanalista, membro da Associação Mundial de Psicanálise, psiquiatra da Universidade Federal da Bahia e coordenador do PSIL, Programa de Saúde Mental e Bem-Estar da UFBA. É mestre em psicanálise pela Universidade de Paris 8 e doutor em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É autor de vários livros, incluindo Self, Logo Existo e A Morte de Si. Eu já vou chamar o professor Marcelo, mas queria dizer que os nossos colegas orientadores e também os
pesquisadores, professores e estudiosos que participarão da roda, já estão muitos aqui conosco. E eu queria agradecer demais a participação. São 10 rodas, e todas elas com gente que se aplica a pensar sobre esses temas, mas também como ampliar o diálogo e a conversa sobre esses temas na universidade, nas clínicas, nas escolas e em todos os outros fóruns da sociedade. Queria agradecer a presença de todos aqui, tá bom? Professor, ele perguntou se ele ia ficar sozinho, eu disse que sim, porque o tema é sobre isso, a solidão dos desconectados. Achei uma forma de já... Não, é que eu quero ficar ali como aluna, e quero agradecer muito. O professor Marcelo tem apoiado a escola, o ensino médio, em alguns momentos que a gente tem feito para pensar melhor sobre tudo isso, e hoje ele está aqui com a nossa comunidade. Muito obrigada. Oi, gente. Tudo bem? Eu acho que eu vou falar... Ah, já tem um microfone ali para mim, então um pouquinho. Eu cheguei ontem da Bahia, eu venho de Salvador, e a minha voz está um pouco ruim, exatamente, infelizmente, porque eu sou alérgico à poluição de São Paulo, e ontem foi um dos piores dias, né? Ontem eu vi o pôr do sol, é bonito, né, que ele é laranja, mas eu penso, eu estou respirando esse pôr do sol, né, ele está entrando. Então, vocês vão me perdoar que eu estou um pouquinho rouco. Bom, primeiro eu queria agradecer muito, né, o Colégio, né, Santa Cruz, que já tem, né, como a professora Débora falou, talvez seja já eu já me sinto um pouco habitué, já um pouco assim, alguém aqui da casa, né, vim em momentos bons, momentos difíceis aqui, já estive discutindo algumas vezes situações diversas, e daí que surgiu esse convite, né, para eu falar um pouco, a minha ideia é falar um pouco mais amplo do que é saúde mental, daí eu vou dizer mais ou menos de onde eu parto para falar isso, e vou, claro, trazer isso aos poucos, a minha ideia vai ser reduzir para que a gente fale mais de questões que tocam, sobretudo, a infância e a adolescência no mundo atual. Né? Então, a primeira coisa que eu acho, assim, eu gosto de dizer é uma frase do Wisnik, que serve para tanta coisa, serve nas escolas, serve no dia a dia, na família. É um conselho que eu dou sempre, já com 40 anos, né, de profissão, é essa frase de que a vida ela não tem equilíbrio, só equilibristas. E que esse é o grande problema, não é? É que ficamos pensando que existe o equilíbrio, e o que a gente vê é que não é bem assim. Não é? A saúde mental, então, é um conceito que acaba sendo um pouco abstrato, porque se a saúde mental quer dizer normalidade, quer dizer felicidade, quer dizer sucesso, a gente vai ver que não vai funcionar muito bem. Não é assim a vida real. Eu leio escondido quando eu estou nos aeroportos, assim, porque psicanalista lê Freud, Lacan, aquelas coisas assim, mas eu adoro quando eu vou ao aeroporto ler manual de autoajuda. Eu gosto de ver, assim, eu fico com vergonha, não vou comprar, mas eu dou uma olhada em vários, porque o manual de autoajuda tem um negócio que é interessante, você lê aquele livro e você resolveu todos os problemas de sua vida por 15 dias, depois volta tudo. Mas nos primeiros 15 dias, né, funciona muito bem, não é? E aí eu estava pensando, eu tinha até comentado aqui, que eu acho que eu vou inverter, nem que seja para conseguir vender mais livros. Aí eu tinha pensado no manual de autoajuda, que é assim, como ser um fracassado e influenciar pessoas. Eu vou explicar por quê.
mercadologicamente eu vou ter mais chances. Como ganhar $1 milhão? Se bobear, só o escritor do livro vai ganhar aquele $1 milhão, vão ter 999 mil que não vão ganhar $1 milhão. Como ter a barriga tanquinho? Fora as fotos lá do professor, ninguém vai conseguir manter aquilo. Então, eu vou, mercadologicamente, fazer um livro para eles. Né? Ao invés de fazer um livro para um, eu acho importante fazer um livro para todos aqueles que não estão ali tão escravizados pelos ideais. Né? Então, eu acho que eu vou começar me apresentando um pouco, né? Vocês não me conhecem, assim, a minha formação, minha trajetória, porque na trajetória mesmo eu já vou falando o nosso tema. Bom, de formação, eu sou médico, né? Eu me formei na Bahia, embora eu seja carioca, mas eu me formei na Bahia, já tem bastante tempo. E minha primeira formação foi cirurgia cardíaca, né? Tanto que no meu último ano de formação eu faria aqui, né, no Instituto do Coração. Então, assim, mas eu fiz, né, e dá para a gente uma visão diferente da vida, né? Eu posso dizer que eu já parti muitos corações, mas eu senti que eu gostava mais dos pacientes, de conversar com os pacientes, do que... Claro, eu gostava daquele momento, você pega Black Decker, serra que o externo abre, né, conserta alguma coisa, vem, muda uma válvula, fecha aquilo. Até hoje eu sinto saudade, depois que eu virei psicanalista, daquela época, porque assim, ou o paciente vivia ou morria, mas acabou. Em análise, eu fico 10 anos com aquele paciente. Meu Deus, o que eu estou fazendo com ele? Não vai para lugar nenhum, não é? Se eu pudesse curar uma paixão, como arrancar um apêndice, nossa, como seria bom. Né? Então, eu fico pensando assim, aí eu fico tentando usar esse parâmetro para tentar entender um pouco. E aí, é claro, eu fui percebendo que eu gostava mais de ouvir os pacientes. Obviamente, vocês sabem que se a gente conversa com o paciente durante a cirurgia, é grave, né? Significa que o paciente não está lá muito dormindo. Então, foi a partir daí que eu fui pensando em fazer, eu resolvi mudar. Aí eu fui para fazer psiquiatria. Né? E aí eu ouvi, foi a primeira vez que eu ouvi uma palavra de minha avó, imagina, agora eu nem perdi a conta, né? Porque estou falando de coisa de 40 anos atrás. Eu era, assim, 11 tios por par de mãe, 10 tios por par de pai. Então, a quantidade de primos que eu já tinha quando eu entrei na faculdade, sei lá, né? Eu acho que já tinha mais de 80 primos, e nenhum era médico. Né? Então, vocês imaginam o orgulho da minha avó, que enchia a boca assim, né, com orgulho danado. Meu neto faz cirurgia cardíaca. Um orgulho, né? E eu sempre fiquei com um pouco de pena o dia que eu traí minha avó. Eu traí minha avó, uma ela me ensinou, outra eu ensinei a ela. A primeira foi que eu cheguei, vó, mudei, vou fazer psiquiatria. O mesmo entusiasmo que ela tinha para falar transformou-se em depressão, desencantamento, desapontamento. Mas, meu neto, você não é bicha, não anda de sandália havaiana, não fuma maconha, não é comunista. O que que... Aí eu fiquei assim, psiquiatria é outra coisa, não é bem isso, né? Mas eu acho que ela nunca se recuperou do trauma. Se habituou, né, com a ideia. A dona Bina morreu tem 2 anos, com 104 anos. A outra situação que minha avó, também eu aprendi com minha avó, foi o seguinte, eu morava em Salvador, minha avó em Belo Horizonte, então eu ia sempre passar as férias. Né? Na época, as férias, né, dos anos 70, eram... Né, você parava, né, a professora parava assim, em novembro, só em março que a gente ia pensar em retomar, né, as aulas. Então, eram 3 meses, 4 meses lá. E minha avó era uma exímia cozinheira. Né? E teve uma vez que eu vim de Salvador, cheguei, e ela falou assim, preparei um prato para você, meu neto. Ela falou, legal, tal, dobradinha com feijão branco. Quando eu soube que aquilo era tripa, mas deu assim
Sabe quando dá aquela assim, eu não sei se fala assim aqui em São Paulo, engoiada, assim, deu um sentimento dificílimo. E eu fiquei entre o olhar de minha avó Cândido e a tripa. Olhava para um, olhava para outro. O que eu fiz? Né? Fiz das tripas coração, comi o prato. Eu comi o prato, passou. Você gostou, meu neto? Ia dizer o quê? Não, vó, muito bom. Por que eu disse isso? Todo ano eu já começava a ficar de mau humor, em novembro, porque ela já ligava a dizer, já estou preparando a sua dobradinha. E eu ficava assim, vai ter um momento dobradinha, vai ter um momento dobradinha, e eu não tinha, né, como dizer para ela, porque ela preparava, fazia daquilo um momento mais solene. E aí, um ano, 2 anos, 3 anos, quando um dia eu já era um homem, já com 19 anos, eu cheguei lá, ela serviu a dobradinha, aí eu me enchi de coragem, me enchi mesmo assim, e passei a gostar de dobradinha. E hoje é um dos meus pratos mais gostosos. Adoro uma tripa. Na França, eu morei muitos anos lá, tripa à la mode de Caen, que é um tipo de tripa com vinho branco, assim. Então, foram lições de vida, porque eu acho que na vida a gente tem que aprender a gostar de dobradinha. E tem que ensinar os nossos filhos, né, os nossos jovens que caminham cada vez mais para uma monotonia absoluta de cardápio, né? Os cardápios dos nossos adolescentes são muito monótonos. Talvez um dos desafios da educação que parte da família é como fazê-los gostar de dobradinha. Então, por isso que eu trouxe esse episódio. Mas voltando, então, à cirurgia, aí eu comecei a fazer psiquiatria, mas eu fui pai muito jovem. Eu tenho um filho de 44 anos, e assim, né, então eu fui pai com 19 anos. E assim, eu tenho 3 filhos, né? E então, com idades muito diferentes. Eu tenho uma de 40, vai fazer 44, eu tenho uma de 35, que mora aqui em São Paulo, e uma de 22. Então, posso dizer que eu acompanhei, eu passei 20 anos frequentando colégios, né, porque, e o mesmo colégio, que é um colégio lá em Salvador, que eu já era apresentado, no final, como o pai mais velho do colégio, porque foram, né, 3 gerações de filhas. Né? Eu me casei umas 5, talvez 6 vezes, por sorte, com a mesma mulher, que é uma coisa importante, mas é impossível se viver 43 anos no mesmo casamento, não existe. Né? E foram aí que foram surgindo, né, essas meninas que estão pelo mundo. Uma mora na França, uma está na Universidade da China, em Xangai, e outra está aqui em São Paulo. A gente só se encontra mesmo, né, por vídeo. E aí, eu já era pai, então assim, eu mudei para a psiquiatria, mas os plantões de UTI, de terapia intensiva, pagavam muito melhor. E eu precisava da grana, né? Então, eu trabalhava como psiquiatra, residente da psiquiatria, para os hospitais e tal. E, de noite, eu dava plantão em UTI. Talvez uma situação rara, eu acho que eu me lembro, até hoje, eu não encontrei nenhum psiquiatra que tivesse também sido intensivista. Né? E aí eu comecei a fazer análise, e eu ficava muito dividido. Fico aqui ou vou para a psicanálise? Né? Até que teve um episódio, eu conto isso até nesse último livro que eu escrevi, A Morte de Si, que me fez me decidir pela psicanálise, que foi o seguinte: bom, quando a gente é plantonista, né, de um hospital, a gente conhece todo mundo, né? Toda hora entra um médico, traz um paciente, vem e desce do bloco cirúrgico, a gente conversa ali, então acaba que a gente vai constituindo ali, né, uma certa família, né, assim. E um belo dia, no meu plantão, invade o meu plantão, assim, irrompe porta dentro, um colega nosso, anestesista, que nem passou pela portaria do hospital. Ele entrou direto carregando o filho dele, de uns 4 anos, que ele tinha achado no fundo da piscina. Ele entrou com a gente conhecia o cara, conheci lá, peguei aquela criança, assim, mobilizamos a equipe inteira, né? Massagem cardíaca, né? Deve ter algum médico aqui que sabe como é que é, né? Tem que entubar, pega uma veia de perfusão, aí vai, né?
a equipe toda mobilizada, choque, uma hora fomos para choque elétrico, aquele choque que dá no coração. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e nada, né? E aí eu coloco para vocês a primeira situação difícil que às vezes a gente passa. Como é que a gente para uma massagem cardíaca, uma reanimação cardíaca de um filho único sob o olhar do pai? O pai estava ali, não é? Só que teve um momento que a equipe começou a se entreolhar, né? E eu, assim, foi um rabo de olho, assim, eu acho que só para ver onde ele estava, durou um segundo. E aí eu voltei lá para o que eu estava fazendo, e ouvi uma frase que me marcou desde então. Ele disse assim: Marcelo, eu sei tudo, mas tenta mais um pouquinho. Para encurtar a conversa, aquele menininho, hoje é um homem casado, bem, sem sequela nenhuma, super, né, saudável. E eu tinha uma vergonha quando eu encontrava esse meu colega, porque toda vez que ele me via, ele enchia a boca, onde estava, falava, o cara que salvou meu filho. E eu tinha uma vergonha, que eu dizia, cara, o que salvou o seu filho? Foi o seu olhar na cena. Por quê? Teríamos feito todos os protocolos, teríamos feito tudo que era possível ali, ficaríamos arrasados, mas teríamos interrompido a manobra. Não é? Então, o que nos fez tirar aquela criança foi exatamente a voz de um pai dizendo, tenta mais um pouquinho. E aí que eu digo que foi o desejo dele, pelo seguinte, o desejo não faz milagres, não desistam, não chegamos lá. Mas o desejo é aquilo que nos permite, às vezes, ir um pouco mais além dos protocolos, das normas, do que está estabelecido, não é? E às vezes, em algumas situações que os filhos de vocês vão estar extremamente, né, presos aos protocolos da vida, a vida enche de protocolos, às vezes é o pai que consegue tentar mais um pouquinho, fazer aquilo que vai fazer a diferença. Não é? Por isso que o grande problema nosso, que foi o título, né, que eu sugeri, né, quando a Débora me perguntou, é a solidão dos hiperconectados. Como vamos fazer para exatamente tentar mais um pouquinho romper essa solidão? Vamos começar assim, a partir de alguns pontos que eu acho que é importantes. Um deles é como nos tornamos humanos. Eu vou situar emblematicamente em Lucy, né, que alguns de vocês conhecem, que era um hominídeo, né, no caso de sexo feminino, que foi achado, que foi considerado ali, emblematicamente, o primeiro homem. Não, assim, o primeiro que se separou dos outros animais da natureza. E o que fez com que Lucy talvez tenha se tornado humana? Tem alguns pesquisadores que já estudaram bem isso, é que Lucy veio com uma pequena mutação. Simples. Até então, todos os animais aprendiam experiências, né? A gente sabe que a gente aprende experiências e os animais também, mas Lucy veio com uma aptidão de transmitir para o filho dela o que ela aprendeu na vida dela. E o filho de Lucy conseguiu transmitir para o filho, né, dele o que ele aprendeu da mãe, o que ele aprendeu já virou, então, um aprendizado ao quadrado. Não é? Eu tenho agora não, ela até morreu também, uma cachorrinha, Mia, Shih Tzu, que viveu com a gente 18 anos. Então, e ninguém nunca contou para ela que ela não era da família, quem tem pet sabe disso. Então, ela conhecia os códigos da casa, por exemplo. Ela via uma mala saindo do malheiro, ela fazia xixi no piano em protesto, porque ela sabia que ia ser abandonada. Não gostava de Game of Thrones, ela sumia. Ela tinha ou seja, ela era muito esperta,
Ela aprendeu muito com a gente. Mas qual o problema de Mia? Ela não ia conseguir transmitir isso para a cria dela, ia ter que passar novamente pelo humano, não é? Então, essa capacidade do humano, imagine, eu estou falando de 200 mil anos atrás, imagine a progressão de conhecimento que vai sendo transmitido, né? Que se a gente bota numa curva exponencial, ela furaria esse teto, se a gente compara 200 mil anos atrás ao que sabemos hoje. Só que tem um detalhe, né? Stephen Jay Gould, que é ele até, assim, morreu já precocemente, mas ele escreveu um livro que eu gosto muito, A Falsa Medida do Homem, e ele chama a atenção para isso, é que se a gente pega uma célula do osso, né, de Lucy, agora que a gente tem capacidade de fazer isso, né, e olhar ali o código genético, como funciona ali o genoma, vocês vão perceber que é o mesmo de nós. Não distinguiríamos, porque é exatamente, né, nada nos separa biologicamente, né, dela. Mas nós somos muito diferentes delas, por tudo que as transformações desse saber que vai, né, indo em progressão geométrica, nos fez acumular. Então, ele diz o seguinte, que aí para os professores de biologia, né, assim, que embora o nosso corpo seja darwiniano, a nossa mente é lamarckiana, porque ela muda com os caracteres adquiridos, não é? E vai mudando de tal maneira, imaginem vocês, foi um texto que eu gostei muito da Nature, é que a quantidade de informações que um jovem de 16 anos, na Idade Média, aprendeu, de coisas novas que ele aprendeu, a vida dele inteira até os 16 anos, que ele acumulou de conhecimento e de informações, nossos jovens, seus filhos, aprendem com seus smartphones em um dia. Em um dia, a quantidade de informações que eles recebem, né, é assim. E todos, né, o sujeito contemporâneo, né, atual, ele tem algumas características. Uma delas é que a primeira coisa que ele faz, né, quando acorda, ele se espreguiça assim e bota a mão no seu órgão sexual, o smartphone. Não é? Vai fazer xixi no meio da noite, volta, dá uma consultazinha no WhatsApp. Vai dormir, a última coisa que faz, não é? Consultar as mensagens, ou o Instagram, alguma coisa, e a primeira coisa que faz quando acordar também. Ou seja, imagine o impacto disso na nossa mente, no sentido de que, aí eu queria, obrigado, Moisés. Imagine o impacto disso, né, na nossa mente, dessa quantidade, né, absurda de informações, e o encurtamento do sono, porque o sono virou um espaço entre dois chats. Então, isso significa que vivemos o tempo inteiro em chat, o tempo inteiro em comunicação, não é? E é claro que é um pouco isso que eu chamo de hiperconectividade, não é? Isso traz, é claro, como disse aqui até a professora Débora, toda vez que alguém vai falar assim para vocês, falando na minha época, é velho, é porque é velho. Mas eu tenho que dizer que na minha época isso não existia, não é? Eu estava vendo em 1983, ali o tamanho do computador, o dia que eu conseguia, eu morava na França, comprar o meu primeiro computador, era um negócio gigantesco, e eu achava assim, nossa, estamos no futuro, não é? A tal ponto que eu fazia minha tese em Paris, e estou falando da época que ainda era Winchester, né, as armazenagens, não tinha backup, nada disso. Eu estava fazendo a minha tese ali, vou na cozinha preparar algo para minha filha de 5, 6 anos na época, quando eu volto, ela está brincando na tese, assim. Ela apagou 2 capítulos da minha tese que eu nunca mais recuperei. Não tive como recuperar, não tinha nuvem, não tinha nada disso, né?
né? Foi o maior golpe assim, narcísico que eu tive, foi ter que reescrever. Perdi 6 meses em Paris para reescrever aqueles capítulos, porque eu não achei, né, a escritura. Mas a gente percebe, por exemplo, o impacto que isso dá na intimidade. A intimidade, ela vem mudando muito o conceito, a percepção da intimidade, principalmente nas últimas 2 décadas. No final dos anos 80, 90, por exemplo, começaram a surgir com muito mais frequência revistas que entenderam muito bem que muito mais importante do que o artista na cena era o artista na banheira, na Ilha de Caras, não é? Porque aquilo ali era o espetáculo. Ou seja, as pessoas começaram a ficar muito mais fascinadas com o espetáculo da intimidade dos artistas do que propriamente com os artistas. Até, obviamente, tem, hoje em dia, excelentes profissionais de mostrar intimidade que são péssimos artistas, né? Assisti uma série outro dia, eu gosto de assistir essas coisas, assim, escondido, mas eu assisti uns capítulos, não aguentei. Como é o nome? Kardashians, que eu fico vendo, que assim, ensaio sobre o niilismo, quer dizer, é só mostrando aquilo ali, né? Aquela intimidade daquelas pessoas ricas, famosas, bacanas, né? Então, mas aquilo ali vai mostrando a mudança da subjetividade, né? Nossa, né? Por quê? Porque o próximo passo foi descobrir que o show da intimidade não era mais a intimidade dos artistas. A intimidade em si virou um espetáculo que nos transforma todos em voyeuristas, que são os BBBs, sei lá, até BBB 40 ou 50, assim, os reality shows, né, que são obviamente fakes, né? Um baiano que ganhou o BBB, um conhecido meu, Jean Willis, ele dizia: Marcelo, eu tomava banho de sunga, ninguém toma banho de sunga. Pouco importa, né? O que importa era o fascínio pela intimidade, não é? Ou seja, o exercício dessa pulsão escópica de ver. E isso foi evoluindo a tal ponto que hoje, se eu quiser medir meu narcisismo, saber se eu estou bem na foto ou se eu não estou bem na foto, eu vou encontrar o olhar que vai me fazer ficar bem na foto no final dos meus braços, com a selfie. Por isso que meu livro anterior era Selfie, Logo Existo. Me lembro que eu tive uma paciente assim, juntou uma grana assim, para fazer a primeira viagem dela para a Europa, essas viagens para em vários países, assim, super entusiasmada. Aí ela volta depois da viagem, super triste, que não aproveitou a viagem, porque no segundo dia de viagem quebrou e ela não pôde tirar uma selfie. E ela disse uma coisa com a maior pureza da alma, ela disse assim: mas, doutor Marcelo, era como se eu não tivesse ido em Paris, é para ver cartão postal, eu fui para tirar uma foto com a Torre Eiffel atrás de mim, né? Se vocês já tiveram a experiência, que agora é cada vez mais difícil, de ver a Mona Lisa no Louvre, tem uma cena extremamente bizarra. A Mona Lisa está aqui e todo mundo de costas para a Mona Lisa, mas um nem dois, não, são centenas de pessoas tirando a foto, não é? Porque isso mostra o seguinte, o tanto que o enfraquecimento da nossa posição simbólica, de sermos pelo nome, pelo que a gente faz, vem concomitantemente um aumento do que a gente parece. Então, a gente vive numa sociedade de semblantes. E é óbvio que a sociedade de semblantes é uma sociedade que condena todos à frustração. Por quê? Freud ele faz uma divisão, tem alguns aqui que gostam de psicanálise, vou falar bem simples, do nosso narcisismo. Quer dizer, narcisismo não é doença, não. Narcisismo é a construção da nossa imagem, para Freud. E Freud ele decompõe o nosso narcisismo em ideal do eu e eu ideal. Vou explicar. Ideal do eu é aquela imagem que nós queremos ter de nós mesmos. Então, aqui, talvez eu tivesse assim, com a voz do George Clooney, né, com o rosto do Brad Pitt, né, ou seja, é aquela pessoa que eu quero ser, é o ideal do eu. E o eu ideal somos nós, pobres coitados, tentando atingir a imagem que a gente acha que vai deixar a gente
bem na foto. Então, é por isso que eu falo que o ideal do eu é a imagem que a gente posta na internet. Tem filtro, um ângulo assim mais bonito, como se estivesse andando assim, né, meio descuidado. Tem coisa pior, todos vocês sabem disso, do que hoje em dia tirar foto com 12 pessoas num grupo. Porque se os 12 não conferirem, não tiverem bem na foto, é um inferno, você não pode publicar aquilo ali. Não, essa não pode, não, essa não pode. Assim. Eu já tenho até fobia de tirar foto de grupo grande por causa disso, né? Porque vai. Então, essa imagem cheia de filtros, né, que a gente se vê lindo ali, é o nosso ideal do eu. Mas o problema é que nós não somos essa imagem. Nós somos as 70 fotos que a gente não posta, porque está com a alça do sutiã aparecendo, a barriga, né, um coentro no dente. Nós somos, só que tem um detalhe, nós somos estas fotos. Nós não somos aquela que a gente posta. A gente posta um ideal, quando, na verdade, nós somos essa... Tanto é que, nem que seja por fidelidade um pouco, não sei se a maioria das pessoas tem esse problema, a gente não descarta essas fotos ruins, talvez por um compromisso com a verdade, a gente acumula um enorme lixo imagético, né? Que a gente fica esgotando as baterias, né, dos nossos celulares com fotos que a gente nunca mais vai ver na vida, né? E que estão ali, a gente vendo. Eu acho que é um certo compromisso com a verdade que a gente tem. Ora, isso então, imagine isso elevado à sociedade, né, como alguns falam, né, o Rancière fala isso também, a uma espetacularização da vida, que, óbvio, gera muitos frustrados. Por quê? Porque ninguém bota foto triste, mas eu estou triste. Ninguém bota foto com uma barriga, né? Mas a minha está daquela maneira. Poxa, ele conseguiu fazer o casamento na Toscana, com Lamborghinis, e eu aqui, né, trabalhando, igual a música do Zé Cabaleiro, né, pior que o fim do mundo é o fim do mês, estou ali tentando, né, ver como fazer isso. Então, é claro que isso faz com que sejamos totalmente torturados pelo mundo das aparências. Não é? Junta-se a isso, então, o fato de que nós somos totalmente bombardeados por telas e câmeras. Não é? Ou seja, a todo momento estamos olhando alguma tela, a tela de alguma coisa. Se vocês andam em Londres, se bobear aqui já em São Paulo, em alguns lugares, vocês, num centro de Londres, vocês serão vistos por nada menos que 300 câmeras. Não é? Ou seja, já não tem nem mais graça colocar aquela plaquinha, sorria, você está sendo filmado. Nós estamos no mundo do foda-se, você está sendo filmado. Né? Não tem para ninguém, não. Né? A gente já está acostumado a isso. Né? Eu me lembro, eu moro num prédio que não somos muitos, né? Um prédio, um por andar, são 14 apartamentos, e foi uma briga na assembleia lá de condomínios para eu convencê-los a não botar câmera no elevador. Pô, elevador é o lugar que você bota o dedo no nariz, dá o último amasso, conserta a roupa, tudo, e agora fica o porteiro vendo a gente fazendo aquilo tudo, não é? Porque houve um crime que o corpo saiu na mala, condena-se todos os milhões de elevadores brasileiros a ter que ter uma câmera, porque dá a sensação de segurança. Bom, tem exatamente um ano, eu estava saí do meu consultório, em Salvador, chegando na minha casa, assim, eu moro até próximo, num bairro bem seguro. Quando eu chego, eu sou fechado por um carro com 3 assaltantes, armados, né? Por sorte, se é para ser assaltado, seja por profissional, eles foram logo dizendo assim, não vamos nem lhe matar, nem lhe sequestrar, agora passa tudo. Né? Obviamente, nem cogitei, passei e tal, levo o carro, levou meu carro, computador, grana, levou tudo. Né? Me deixaram ali. Tudo bem, depois até recuperei o carro e tudo. Tudo bem. O mais curioso foi que nas 2 semanas depois desse evento, eu consegui
e me mandavam imagens do meu assalto de todos os ângulos da rua. Eu de costa, eu de lado, eu de perfil, eu ali. Mas o assalto aconteceu do mesmo jeito. Você está entendendo? Quer dizer, eu assim, já está ficando até sem graça assistir essas séries, esses filmes de suspense, porque acabou a época de Agatha Christie, né, de Sherlock Holmes. Não há um filme que vocês não assistam hoje, de crime, cuja trama foi revelada porque uma câmera que alguém filmou em algum lugar descobriu quem matou. Né? Então já é clichê. Eu fico assistindo a série com minha filha e fico dizendo, cadê a câmera? Vai aparecer a câmera. E aparece a câmera. É sempre assim, né? A gente sabe. Ou seja, então, no fundo, essa... E é claro, quem é que fica muito feliz com isso, gente? Os vendedores de câmera, óbvio, né? Então, essas telas, a gente pega esses meninos, logo cedo, né, entopem eles, né, sei lá, iPhones, iPads, iPods, assim, fica totalmente conectado, porque isso é o progresso. Tem uma neurologista, Susan Greenfield, inglesa, bacana, ela é Dame já, inclusive, e que trabalha muito essas questões da cognição né, dos jovens. E ela diz o seguinte, ela diz assim, essas crianças aos 6, 7 meses, elas estão apreendendo o mundo em 2 dimensões. A terceira dimensão é virtual, porque elas estão ali. E isso eu atestei com a minha neta daqui de São Paulo, que hoje tem 10 anos, quando ela tinha 2 anos, eu dei um livrinho de história para ela, e ela ficou tentando abrir a imagem do livro, aumentar a imagem ali para enxergar. Não é? E não entendeu muito bem que não ia conseguir fazer aquilo. Então, o que a Susan Greenfield ela pergunta é que tipo, então, de configuração de cognição, de apreensão do mundo, esses jovens vão ter, quando, muito provavelmente, uns 6, 7 meses, é muito mais interessante brincar de massinha, para ter uma ideia de corporeidade, ter uma ideia de objeto, né, de objeto que se pega, que se vai, e a gente sabe que a função do objeto principal para a psicanálise é causar o desejo. Não é? Tem 2 maneiras da gente lidar com a falta do objeto que causa nosso desejo, não, que nos causa, porque sempre vai estar faltando algo em algum lugar. Tem a falta que me faz ficar frustrado porque algo me falta, e tem a falta que, porque falta, eu posso desejar. Percebam? É a mesma falta que pode ser vista de 2 maneiras. Né? Uma, no imperativo, inclusive bastante consumista do mundo atual, de que yes you can, você pode comprar o que você quer mais, mais e mais e mais. E aí você entra num circuito aditivo, né? Para tentar estancar aquela frustração. E a outra, entender que o desejo é uma maneira que a gente até vai conseguir, talvez, realizar aquele desejo. Mas que, por exemplo, eu já tive no consultório, se bobear, mais atletas que ficaram sem saber o que fazer da vida quando ganharam a medalha de ouro do que quando não ganharam. Porque aí, tá bom, ganhei aquilo que eu queria agora. O que vai ser minha vida? Consegui me formar, meu filho no Colégio Santa Cruz. E aí? E o que vai acontecer depois? E então, se a gente fixa muito a nossa vida em ideais muito standards, a gente não consegue muito saber como lidar com essa, com essa frustração. Eu posso desejar aqui agora tudo. A única coisa que eu não posso desejar é estar falando no Colégio Santa Cruz, porque eu estou falando no Colégio Santa Cruz. Né? Ou seja, o desejo é uma maneira da gente pensar a falta. E é fundamental conseguirmos fazer com que os nossos jovens tenham uma dimensão da falta no mundo que eles têm acesso a tudo. E aí eles desaprenderam a não ter algo. Né? Eu odeio falar assim para parecer que sou um moralista. Não é uma questão de moralismo, é constatação beabá dos nossos consultórios, né? Que a gente ouve e vê isso o tempo inteiro acontecendo. Né? Ora, então, por exemplo, minhas tias velhas em Minas falavam umas frases assim que eu sempre levei, né, para a vida. Né?
uma frase que eu me lembro, que eu sempre levei, vocês já devem ter escutado, porque hoje em dia tem o Instagram virou o novo para-choque de caminhão, né? Elas estão sempre assim. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Né? Elas diziam isso. E outra frase, né, assim, então, tinha essa conexão, e outra frase que eu via muito é: escolher é morrer um pouco. Porque só quando se escolhe, se perde algo. Por exemplo, se vocês abrem o armário de vocês, porque tem que dar uma camisa, tem uma que vocês adoram, uma que vocês detestam, não houve escolha. Só há escolha quando você tem 2 camisas que você gosta e vai ter que dar uma. Ou seja, para ganhar algo, é preciso entender que se perde algo também. Né? Qual é o exemplo mais radical, que faz, inclusive, na verdade, esse exemplo ele vem como uma crítica ao sacrifício de Abraão, assim, que é um filme que os mais velhos, talvez até os mais novos, porque passa sempre, já assistiram, que é A Escolha de Sofia. Né? Que ali, eu não vou nem dar spoiler para quem não viu, mas se vocês querem saber o que é uma escolha difícil, está lá, assistam A Escolha de Sofia. Aí vocês vão entender que ter algo implica em perdas que a gente, às vezes, não tem, né, dimensão dessa perda do que é isso. Tá bom. Esses meninos, então, não vão estar brincando de massinha, eles vão estar ali nos computadores. E não sei aqui, provavelmente aqui também, né? Com que idade mínima você entra aqui? 4. Então, você já... 3. Tudo bem. E vocês vão encontrar, não com os de 3 anos, mas a partir dos 7 anos, os professores e os pais, porque já me chega a partir de 7, 8 anos já, o seguinte: esses meninos, aos 7, 8 anos, às vezes, mas sobretudo aos 10, 11, já são exímios consumidores de pornografia. Sabe, mais pornografia, né, de consultar esses sites, do que eu aprendi lendo até os manuais. Não vou dizer o que eu fiz, mas eu posso dizer o que eu aprendi nos manuais de sexologia. Então, esse acesso, se a pornografia tem uma função na sociedade, né, às vezes que é de preparo da pessoa para a vida sexual, então um determinado momento, até um determinado momento, ela tem uma função ali, né? Por isso que eu não sou tão moralista, não condeno tanto. Todo mundo enche, né, na boca e fala assim, que a gente aprende quando estuda história, né? O primeiro livro publicado foi, né, por Gutenberg, foi a Bíblia. Foi mesmo. O 2º, 3º e o 4 foram os sonetos eróticos de Aretino, que é o que vendia igual água, né? Que era o que o povo estava interessado, né, de ver. Né? Então, só que o que acontece é que esses jovens, eles não estão mais. O fato deles saberem muito sobre o sexo, ao invés de prepará-los mais, causa uma inibição absoluta. Porque quando o menino de 14 anos, com aquela cabeça que ele tem, tenta reproduzir alguma coisa que ele viu no vídeo, óbvio que não vai dar certo com a namoradinha de 15. Né? Começa a haver uma discordância ali que vai dando uma aflição muito grande com relação ao sexo, e o que a gente percebe é que aos 18, 19 anos, eles ainda não sabem muito bem, são exímios masturbadores, consumidores de pornografia, mas eles não sabem o que fazer com a massinha que é o corpo do outro. Eles não sabem. Então, a tal ponto isso é grave que, por exemplo, o Japão está com um problema para 2050, que é um problema não nem de saúde pública, é um problema de economia. É porque mais de 40% de homens e mulheres até os 30 anos, no Japão, não tiveram relação sexual e não querem ter relação sexual. Querem as bonecas, tem muito sofisticadas, mas eles não têm o mínimo interesse por isso. Não querem se casar, não querem nada, não querem ter filhos, nada. Então, paradoxalmente, talvez o grande problema, né, para o governo japonês, mas que já está chegando aqui também um pouco isso, é fazer os japoneses voltarem a gostar da coisa. Né? Entender que aquilo ali, né, é possível. E é claro que isso dá efeitos colaterais muito complicados, que aí eu vou entrar num outro ponto bastante complexo, que é a medicalização da existência.
apesar de ser psicanalista, sou psiquiatra, eu não sou contra uma medicação psiquiátrica pontualmente dada, né? Em alguma situação, situações graves, psicoses delirantes, não está aí o problema. Eu peguei a virada, contar um pouco para vocês de psiquiatria, eu peguei a virada dos anos 80, né, porque eu comecei a fazer psiquiatria em 83, então, em 86, 87, vocês sabem, né, os médicos sabem disso, né, os psicólogos, né, os psiquiatras, que o que dita mais ou menos, né, a orientação psiquiátrica é um negócio chamado DSM, que é a classificação de doenças da Associação Psiquiátrica Americana. Tem o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é uma coisa, mas o que norteia as ações, né, psiquiátricas vem do DSM. E eu peguei essa mudança no meio dos anos 80, não por acaso, através de dois fatores. Foi de 87 para 88, 89. Primeiro ponto. Em 88, nunca antes na história da indústria farmacêutica, mesmo da publicidade, aconteceu de se investir tanto num lançamento de uma droga. Que quando foi lançado com orçamento para você lançar Star Wars 5, assim, que foi o Prozac. Né? O Prozac estampou a capa de revistas no mundo inteiro, com equívocos, né? Obviamente, por exemplo, eu me lembro que a revista Veja fez uma capa horrível, né? Dizendo assim, Prozac, claro, ganhou uma grana botar aquela capa, Prozac, o fim da depressão, como se fosse possível haver fim de depressão, não tem. Então, foi a partir desse momento, a mídia e a indústria farmacêutica começou a pensar, a investir muito na publicização. Quem vai nos Estados Unidos hoje liga a televisão comum, só há comercial de medicamentos, né? Um atrás do outro, né? E também nesse momento, e não por acaso, se descobre depois do escândalo, né, que a maioria dos psiquiatras que estavam criando, forjando, né, o DSM-3R, no meio dos anos 80, faziam pesquisas financiadas pela indústria farmacêutica. Quer dizer, botar a raposa para dizer, não, vamos tomar conta aqui do galinheiro, vai ficar tudo tranquilo, fica, né? Porque, óbvio que não podia ser assim, né? E isso criou um conceito que tortura muitos de vocês aqui, e que não existia antes, que é o conceito de espectro. Vou explicar. Quem for da publicidade, normalmente as escolas de publicidade citam esse exemplo. Nos Estados Unidos, estava uma empresa dessa que faz pasta de dente, querendo saber como fazer para alavancar determinada pasta de dente, né, dentifrício. Vamos fazer a publicidade assim, vamos fazer publicidade dessa maneira, vamos ver os horários. Aí chegou uma pessoa que disse o seguinte, vocês querem aumentar a venda, alavancar as vendas, não precisa fazer nada disso. Basta vocês abrirem meio milímetro a mais na bitola do tubo, que as pessoas vão apertar, vai sair mais, vai acabar mais cedo, e aí eles vão ter que comprar outro. Deu um aumento enorme na venda, digamos 10% da venda. Ora, o que a psiquiatria faz a partir dos anos 80 é alargar a bitola, criando o conceito de espectro. Você não está deprimido, você está no espectro depressivo. Olha, seu filho não é autista, não, ele está no espectro autista. Milhões e milhões de consumidores de medicamento a mais, né? Hoje em dia, de novo, quem fala hoje em dia é porque é velho. Hoje, vou tirar, tá bom, hoje em dia. Hoje, mais da metade dos suicídios e mortes por overdose nos Estados Unidos, e agora está virando no Brasil, ocorrem por drogas lícitas compradas em farmácia e prescritas. Não é mais aquela história, morreu porque tinha uma
heroína, não, claro, existe tudo isso, o crack e tal, mas quem mais mata atualmente, quem mais cria overdoses, são exatamente as medicações né, consumidas, prescritas. Hoje nem é mais o psiquiatra quem mais prescreve antidepressivo, são ginecologistas que medicalizaram todas as etapas do ciclo feminino, né, tem um certo domínio daquilo ali, e percebam a complicação. Em 1987, isso é Robert Whittaker, que é um grande jornalista investigativo de indústria farmacêutica. Em 87, o Whittaker constatou que se vendia nos Estados Unidos 800 milhões de dólares por ano em medicação psiquiátrica. Ok. Surge o conceito de espectro, a espetacularização da mídia, né, dos medicamentos. Em 2010, a população americana sequer tinha aumentado 12%, 13%, e passou a consumir 40 bilhões de dólares por ano em medicação psiquiátrica. Hoje, nas escolas americanas, e infelizmente as estatísticas brasileiras estão inquietantes, nos Estados Unidos, 12 milhões de crianças estão na escola usando Ritalina, Vyvanse ou um desses remédios com diagnósticos de TDAH. Não é? Precisamos falar disso, então, porque a gente dá para o menino 300 canais, quer dizer, ele tem 300 canais mesmo, né? Eu posso ter uns 10 minutos, minha censora? 10, estou controlando aqui. Se dá para esses meninos 300 canais, que ele fica vendo o mundo inteiro, telas, isso, né? Instagrams, mídias sociais, jogos e tudo aquilo. Depois coloca o menino da sala de aula, e aí ele não consegue dar conta daquilo, da monotonia que é aquilo, né? E vai trazer toda a inquietação de noites mal dormidas por excesso de exposição à mídia e tudo isso. E, claro, o menino vai estar inquieto, e aí vão dizer, olha, seu filho está no espectro do TDAH. Ora, é a sociedade que está hiperativa, hiperconectada, não é? Esses meninos apenas estão cumprindo um projeto civilizatório que perdeu o freio da hiperconectividade. E se eles rejeitam tudo aquilo, olha, seu filho não está se conectando, ele deve estar no espectro autista. O que chega no meu consultório, mães desesperadas, porque, nossa, arrasa a vida, porque exatamente recebem uma coisa que é completamente bizarra, não há epidemia, não existe vírus, não é uma Covid o que acontece com a hiperatividade, sobretudo, estou falando porque são as questões da escola principais, a depressão, a ansiedade, que a gente acho que depois vai discutir num dos grupos aqui, né? No fundo, não é ali que está a verdadeira questão, não é? A questão é que eles são hiperexpostos, se rejeitam tudo, né? Também não fica muito bem. Existe um trabalho feito na Universidade Americana que mapeou mais ou menos o tempo que os jovens ficam na mesma tela de computador, dos seus smartphones. E esse tempo médio é 20 segundos apenas. 20 segundos eu estou numa foto, eu vou para o TikTok, eu vou para um vídeo, eu vou para alguma coisa, ou seja, 20 segundos é o tempo de apreciação do mundo. O Lacan, o psicanalista Jacques Lacan, ele faz uma decomposição bacana do tempo, que é muito útil na prática, que é instante de ver, tempo para compreender e momento de concluir. Isso é muito importante até para os professores também. O que é um instante de ver? Sei lá, eu estou andando na rua e vejo uma pessoa vindo ali, meio escuro, eu não estou enxergando muito direito, não sei o que é, mas eu vi. Tempo para compreender é o tempo do diálogo mental, ou seja, é o tempo que há a presença do outro. Eu estou falando com alguém
das informações. Não, mas meu vizinho disse que essa rua é muito segura. Instalaram ali uma guarita. Não, mas aconteceu um assalto ali, um pobre de um psicanalista, levaram um carro, tudo dele. Ou seja, esse tempo para compreender é o tempo que a gente está fazendo um movimento dialético, que é um movimento de falar, de ouvir, de pensar. E aí vem um momento de concluir, que pode ser certo ou errado. Eu vou ficar aqui que não tem problema. Não, eu vou tirar o carro daqui e vou embora. Ok. Então, isso mostra que 20 segundos é o tempo médio. Em streaming, o máximo que eles conseguiram pegar de jovens, desses jovens estudados, vendo o streaming, um filme longo no smartphone, sem interromper para ver outra coisa, foi 20 minutos. E foram casos raros. Quer dizer, nem um filme longo eles conseguem mais ver. Ora, 20 segundos, isso serve também para nós. Vocês vão entender por que eu e vocês recebem, às vezes, mensagens de WhatsApp de colegas com doutorado ou pós-doutorado, que eu tenho certeza que, se eles ficassem 10 segundos a mais, eles não teriam mandado aquela fake news. Não é? Eles não... né? Então, e é claro que o sistema do algoritmo é aquele sistema que é feito exatamente para isso. Que eu vou explicar isso para concluir, inclusive. Mostrar o seguinte, que os algoritmos fazem com que, se eu sou o público-alvo daquela fake news, eu vou ser bombardeado daquelas fake news. Então, pessoas coerentes, por exemplo, dou um exemplo, assim, uma indignação enorme, eu me lembro do Matinho, o pessoal falando assim, porque, olha que absurdo, uma mamadeira de piroca nas escolas, tal. Indignados. Bom, Freud explica, se está indignado demais também é outra história. Mas, é claro que não tem cré-com-lé, não faz, não existe isso. Não é? Mas a gente percebe, então, como a velocidade vai justificar também, porque mal os meninos estão sofrendo bullying, estão tentando se matar, ou se matando. Que é o trabalho que eu tenho na Universidade Federal da Bahia, a professora Débora citou, que eu trabalho com 60 mil estudantes universitários, no que é considerado o projeto de prevenção ao suicídio para universidades mais bem-sucedido do Brasil. Né? Tanto que eu falo aqui na USP, falo na FMG, desses casos de suicídio que abalam muito a comunidade, porque a gente fez uma estratégia. Eu juntei uma equipe, é virtual, inclusive, esse projeto, eu tenho um psicanalista daqui de São Paulo que participa comigo, de conseguir acolher a urgência subjetiva desses estudantes o mais rápido possível. E, nos 5 anos de projeto, fizemos 14 mil acolhimentos, e tivemos apenas uma morte, enquanto os outros serviços, que fazem 3, 4 mil atendimentos, estão aí com 4, 5, 6 mortes, até mais. Qual é o pulo do gato? Né? O pulo do gato é entender que, se uma pessoa faz um pedido, né, de urgência, não dá para marcar, tem uma consulta no psicólogo na semana que vem. Não pode ser assim. Né? Porque ali é uma urgência subjetiva. Então, o pulo do gato é que a gente está ali, eu brinco que a universidade tem a ouvidoria e nós somos a orelhoria. Nós estamos ali para ouvir vozes que não encontram onde falar coisas. Então, essa orelhoria ela é feita nas escolas com professores, às vezes com a moça da cantina. O importante é entender, a importância mesmo é entender o que é ouvir, né? Que é bem diferente de... ouvir significa também falar, significa conseguir restabelecer isso. E, ora, o que a gente vai perceber, então? Né? A gente vai perceber que, no imediatismo que eles estão literalmente, esses jovens, colados nesses 20 segundos. Uma ruptura amorosa, um fracasso numa nota, uma situação vexatória que passou na escola, e rapidamente eles vão para uma conclusão terminal, porque eles têm elementos que, e aí eu incluo vocês, porque isso daí é bem, bem atual, que mudam tudo.
por exemplo, deletar. Eles se deletam como eles deletam as coisas. Deletar é um conceito cognitivo, porque a gente, quando apaga, fica o rastro daquilo que a gente escreveu, dos caminhos que a gente fez. Deletar significa zerar a experiência, não é? Então, é claro que o deletar é muito complicado. Encontros em redes sociais. Quantas vezes eu vejo essas histórias? Estão se encontrando ali no Tinder, um vai, o outro, assim, eles estão pensando em... De repente fica um clima mais, trocam uns nudes, assim, o troço está indo bem, aí as pessoas vão se encantando com aquilo, aí um belo dia entra de novo na rede, o cara sumiu, bloqueou. Quer dizer, a pessoa fica, tem um termo, não sei se aqui usa em São Paulo também, fica no vácuo. Quer dizer, fica um vácuo ali, deu vácuo a pessoa, né? Então, é diferente de alguém romper com você e você vai até fazer um escândalo na porta da casa do sujeito. Não tem mais nada disso. É deletar, é cancelar. E a gente sabe que a rede faz com que o cancelamento se amplie muito. Ora, isso passa muito, também influenciado por um grupo que é chamado de GAFAM. É um apelido que se diz para Google, Amazon, Microsoft, Apple, tem um outro aí, Facebook, e agora tem outros, né? Tem um X, etc. Que eu digo para vocês assim, muito cuidado. Quando o almoço é grátis, é porque vocês são a sobremesa. A gente dá todos os nossos dados, né? Basta vocês clicarem no Google Barcelona, vocês vão ser entupidos de voos baratos para Barcelona, né? Hotéis em Barcelona, restaurantes em Barcelona. Né? Tudo está ali. E vocês vão perceber algo que é uma enorme fábrica de segregação, vou explicar por quê, que são as mensagens que a gente recebe assim. Se você gostou dessa série, provavelmente você vai gostar dessa. Se você gostou dessa música, provavelmente você vai gostar dessa música. Poxa, eles são legais, né? Eles dão tudo aquilo que eu gosto. Não estamos num ambiente de vestais impolutas, não é nada disso. O que acontece é simplesmente que eles aprenderam algo que Freud já falava, é que a gente só consegue viciar alguém, ou seja, torná-lo consumidor, de uma certa monotonia do objeto. Quando a pessoa está viciada em jogo, vai ser jogo. Está viciada... E a mesma coisa, se eu gosto de música sertaneja, eu não vou ouvir música clássica. Não é? Mas quando a gente ligava o rádio, ou ia no cinema sem saber, a gente era confrontado a uma diversidade. Então, isso faz enormes bolhas de segregação. Né? Por quê? Porque, digamos assim, rompe os canais de diálogos os canais de diálogos que nos permitem construir um pensamento dialético, né? E não receber apenas imagens, né? Plancadas, né? Que vêm do outro. Né? Ou seja, quando a gente vê, então, esse ambiente, eu não quero também ser pessimista. Quando os nossos adolescentes e jovens se trancam no quarto, é preciso lembrar o seguinte, que as cidades perderam a escala humana. São torres gigantescas. Né? Não tem mais aquele negócio de brincar na rua, não tem muito isso. A escola é um papel muito importante, porque é um pouco a rua, é o que se reproduz. Mas uma rua que, claro, vai ter também suas bolhas de segregação. Não é a rua raiz, é a rua Nutella. Né? A rua, mas com uma série de proteções, está ali, não vai acontecer nada. Então, o que a gente vai perceber, né, nisso é que cada vez a gente tem que saber encontrar o ponto, porque esses jovens, quando eles vão para o quarto, eles estão indo para a rua. Vocês ouvem eles falando, brincando, conversando. Por isso que, um conselhinho bobo que eu dou para vocês. Parece simples, mas eu já vi efeitos devastadores na relação pai e filho. De uma coisa muito simples. Eu entendo muito bem que abusou ali, disse, não, você vai ficar sem o seu smartphone, vou tirar aqui 1, 2 dias, tudo bem. Mas vocês não sabem o que significa tirar, como eu vejo casos, 3 meses sem o smartphone. Para nós não é nada, para nós é só falar aquilo. Mas vocês estão tirando ali, sequestrando a existência. É muito mais importante ensiná-lo a lidar com a utilização da rede do que simplesmente sequestrar. Por exemplo, escola, eu sou totalmente a favor de que, gente, aqui não vai rolar
ficar... Não sei como é que vocês fazem aqui, mas eu sou a favor de dizer, nesse espaço aqui a gente não vai mexer. Eu vi o sofrimento de professores no momento da pandemia. Eu vi esse sofrimento, porque eles estão... Eu estou falando com vocês, estou vendo a cara de um, a cara de outro, mas eles diziam assim, olha, é horrível falar como se você estivesse sendo visto por 50 pessoas pelo buraco da fechadura, porque ninguém abre. Para o professor, aquilo é horrível, porque ele não consegue ter uma certa comunicação. Há um sofrimento muito grande ali. O sofrimento não é só dos alunos, é também do professor. Então, o conselho que eu dou, por exemplo, às escolas, quando eu vou falar em escola, e é por isso até que eu não sou tão contra o TikTok, é o seguinte, vou explicar. Assim como a gente ensina gramática, ensina leitura, é fundamental ensinar para os jovens fotografia. Por quê? Porque, como diz Baudrillard, de tanto ver, eles perderam a capacidade de enxergar. Então, eles não têm... o que é a fotografia? Eu incluí minha subjetividade, eu vou fazer o enquadramento da coisa. Não é? Então, eu não recebo apenas a imagem passiva que vem do outro, mas ali eu construo um enquadramento para aquilo. Então, assim como antes, os psicólogos infantis sempre davam lápis com papel, muitos psicólogos agora brincam com jogos eletrônicos para tentar entender, porque é ali que eles vão talvez transpor, e a gente vai identificar uma violência sexual, vai identificar alguma coisa naqueles joguinhos mesmo ali. Então, não se trata de banir isso, porque é irremediável, né? Isso vai ficar, não é? Então, eu sou um otimista. Parece que não, mas sou. Eu sou um otimista. A inteligência artificial ela veio para ficar, mas percebam, por mais que o computador ganhe no xadrez do Kasparov, e cada vez mais os computadores vão ganhar da gente, mas tem um detalhe, eles não gozam quando ganham, quem goza são os programadores. Não é? Então, há algo da dimensão do prazer que tem que ser vivido em experiências mesmo, e é esse, eu acho, que é o que a gente pode fazer nesse contato, escola, família, né, essa juventude. Então, é isso, gente. Aqui não tem debate, então depois a gente conversa. Queria agradecer ao professor Marcelo pela conversa, pela aula, e que inspire os próximos grupos agora. Quando a gente decidiu não gerar aqui um momento de pergunta, é porque a gente quer muito que vocês conversem em grupos menores e possam ali estabelecer um diálogo sobre essas questões que, como a gente já falou tanto aqui, atravessam a nossa vida. Queria alguns recados importantes. Nós temos agora um café, agora um horário bom também para uma conversa entre vocês, com quem vocês não veem há tempos, com a gente aqui e no mezanino, para não ficar tão apertado. Então, quando a gente sair, se vocês, alguns já puderem subir para o mezanino, a gente tem um cafezinho gostoso ali para podermos ter um momento de conversa. Depois, 11, 11h05, a gente começa a caminhar para as salas. Nós já estamos com os nossos colegas aqui e vocês têm uma lista lá fora com a confirmação da inscrição de vocês. E, por fim, queria insistir nos convites que eu fiz na abertura e no desejo de que os que estão aqui convoquem os que não estão aqui. Essa semana eu e o Fábio brincamos com isso, porque ele falou, eu vou abrir dizendo, gente, a gente precisa de mais gente, a gente precisa de uma aldeia inteira. E eu falei, mas você vai dar bronca em quem veio? Porque quem veio aceitou o convite, o problema é quem não está aqui. E eu retomo a provocação que eu fiz o ano passado, que essa seja uma boa chamada nas conversas que vocês percebem que não estão potencializando um diálogo saudável e consistente nos grupos de WhatsApp.
né? Há fóruns que potencializam a possibilidade de se conversar, inclusive sobre as nossas discordâncias. Mas nós precisamos criar esses fóruns, essas experiências, esses momentos de massinha, para a gente poder, então, continuar a construir essa história que já tem 72 anos e que precisa de muita força para manter a saúde, a coerência, a ética e a integridade possível entre nós. Tá bom? Muito obrigada, professor, e bom café.